Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo nós vamos falar sobre troca rápida de ferramentas, ou SMED. Bora lá? Bom pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Tá? Dessa vez vamos falar um pouquinho aqui sobre troca rápida de ferramentas, tá? Ou SMED, né? Do acrônimo em inglês SMED, né? SMED, que significa Single Minute Exchange of Dies, né? Que é a troca de ferramentas, né? De um dígito, né? De tempo, de duração de tempo, ou sistema de troca rápida de ferramentas, tá? Como sempre eu preparei aqui uma sequência de slides, tá? Para a gente dar uma olhada aqui em algumas particularidades, né? O porquê, quais são as vantagens, né? Qual é o passo a passo, né? Mostrar um vídeo aqui também legal de troca de pneus aí na Fórmula 1, tá? Então vamos começar aqui falando sobre os criadores, né, dessa técnica aí, né, da troca rápida de ferramentas, né? A troca rápida de ferramentas surgiu da necessidade, né, descoberta aí por Taishi Ono, né, começou os trabalhos de implementação de redução, né, de lotes, né, do tamanho dos lotes, né, e consequentemente os tempos de setup passaram a ficar evidentes, né, para produzir lotes cada vez menores, né, e aumentar a capacidade de produzir um mix cada vez maior de produtos, né, era necessário, né, que os tempos de troca, né, de um produto para outro no processo de produção fosse feito mais rapidamente, tá? E com a ajuda de um consultor na época, né, chama Shigeo Shingo, tá? Ele começou a desenvolver técnicas, né, para reduzir o tempo de troca em prensas, tá? Em que o troca ali do estampo, né, da ferramenta de estampo e tudo mais levava em torno de, chegava a durar até 6 horas o tempo de troca, né? Então, nesse livro aqui que está mostrando na tela, né, A Revolution in Manufacturing the SMED System, né, ou uma revolução na manufatura, o sistema SMED, né? Então, nesse livro ele detalha não só estudos de casos, mas também técnicas, né, de fixação, de posicionamento de dispositivos e tudo mais. Tá? O que eu vou mostrar aqui hoje é basicamente um passo a passo de como abordar, né, essa problemática aí da redução do tempo de troca, tá? Seja de um processo, a configuração de um processo, tá? Ou da configuração de um equipamento também. Então foram esses dois aí precursores aí, né, trabalhando aí nas indústrias japonesas que desenvolveram essa técnica aí de redução do tempo de troca, do tempo de setup, né? O tempo que leva para configurar um processo ou um produto, tá bom? O conceito tradicional, né, do tempo, do estudo do tempo de setup, né, ele necessariamente passa por uma questão que é de que maneira eu consigo diluir, né, o tempo de troca ou de configuração de um processo, né, em função do tempo de produção. Né? Como é que eu minimizo o tempo de troca em função do tempo de produção? Né? Então, a abordagem inicial é diluir, né? O que vem à mente imediatamente é diluir esse tempo de troca, né, em um lote suficientemente grande, de maneira que esse tempo de troca fique diluído em cada uma das peças desse lote e se torne relativamente desprezível. Né? O problema disso é que se você considerar somente o tempo de troca, tá? O que acaba acontecendo é que você consegue diluir realmente o tempo, né, de troca em cada uma das peças, né? Por exemplo, se você vai produzir um lote de 100 peças, né, e você demora 1 hora para fazer a troca, né, fazer o setup que a gente chama, isso acaba tendo um impacto grande. Né? Então, se você produzir em função disso um lote de 10 mil peças, né, aí o tempo de troca passa a ser menor. Né? Se você considerar o tempo de troca por peça, né, dividir esse tempo de troca por unidade produzida, esse tempo passa a ser um tempo bem menor. Então, o que acaba acontecendo é que, em contrapartida, né, à medida que você dilui esse tempo num lote cada vez maior, você
tem consequências, né? E eu listei algumas aqui, né? Por exemplo, aumentando o lote, né? Você dilui uma troca em muitas peças, porém, né, você vai acabar ocupando mais espaço, né? E vai ter necessariamente mais transporte de peças, tá? Um outro ponto é que um lote grande, né, ele acaba impossibilitando o fluxo de uma peça só, né, gerando mais inventário em processo, tá? Ele dificulta a implementação de rejunca, né? Ou seja, você tem um menor mix no curto prazo, você acaba prejudicando a sua capacidade de produzir uma diversidade maior de produtos no espaço de tempo menor e acaba aumentando o risco de qualidade, né? Se você tem um tempo curto de ciclo, tá, e produz uma quantidade grande de peças, um problema de qualidade que escape aí, né, em todo o lote, você vai ter uma quantidade enorme de refúgio ou reinspeções e retrabalhos, né? Então, dessa maneira, você consegue comparar. Se você aumenta muito o lote, né, você acaba reduzindo, diluindo realmente o tempo de setup, mas aumentando os outros desperdícios que estão no entorno do processo, que é o tamanho de lote, o espaço ocupado, o tempo de transporte, que são necessariamente todos eles, né, tempos de valor não agregado. Tá? Então, aumentar o lote, na verdade, não reduz o tempo de troca, né? Na verdade, ele aumenta os outros desperdícios, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, essa problemática, né, foi enxergada aí pelo Taishi Ohno e pelo Shigeo Shingo, né? E eles decidiram abordar essa problemática aí da troca rápida de ferramentas, né? E chamaram isso de SMED, tá? Eu vou mostrar aqui agora um vídeo para vocês do pit stop da Mercedes, tá? Notem que está todo mundo preparado, esperando o carro estacionar. Chegou, trocou e já saiu, né? E imediatamente agora um outro carro já para, né? E já troca também. De maneira que o carro permaneceu muito pouco tempo parado, né? E todas as atividades foram feitas aí. Todas as atividades de troca necessariamente já estava toda preparada, né? Se o carro parou, eles imediatamente fizeram o que tinha que fazer e o carro já saiu, né? O carro não ficou esperando ninguém buscar pneu, ninguém preparar a parafusadeira, ninguém posicionar macaco, né? Então, tudo feito de maneira que o carro fique o menor tempo possível parado, tá? Até um tempo atrás, né, era muito comum a gente ver esse tempo de troca de pneus aí sendo executado em um carro só, né? E na volta seguinte o carro parava e fazia a troca, né, do segundo carro, vamos chamar assim. Esse pit stop aqui, ele já foi feito no sistema de double stack, né? Que é dois carros parando consecutivamente. Na verdade, são dois carros que pararam aí, fizeram um pit stop praticamente 2 segundos ou menos aí, né? E muito do que se observa aqui, né? O pessoal usa muito esse vídeo aqui para para exemplificar, né, o sistema de troca rápida, né? E muito do que se observa aqui, né, pode ser aplicado aí na indústria, né? Primeiramente, o posicionamento do carro, né? São as posições em sentido de fluxo definidos, né? As marcações do solo, né? Cada pessoa sabe a sua função, exatamente o que vai fazer, né? As ferramentas, né? E o pneu está posicionado no ponto de uso, né? O pneu dianteiro na parte dianteira, o traseiro na parte traseira. E note que ninguém caminhou para lugar algum buscar nada quando o carro parou. Tá? Tudo isso foi feito de antemão. Tá? Nós vamos dar uma olhada nisso aí na sequência, né? Que são as que a gente chama de atividades internas e externas, tá, pessoal? Então, né, já iniciando aqui, né, o estudo do SMED, efetivamente, ele passa por identificar, né, de todas as atividades que pertencem à troca rápida, né, quais são as atividades, né, que a gente chama de internas e quais são as atividades externas, tá? Então, as atividades internas são aquelas que são realizadas, né, com o equipamento ou a linha de produção, tá, parados. A linha ou o equipamento, a máquina, né, precisa estar parada para que seja feita ali aquela configuração, aquela preparação, tá? E as atividades externas são atividades que não precisam ser realizadas com equipamento ou linha em funcionamento. Então, nesse caso, você poderia fazer ou antes ou depois do
setup propriamente dito, tá? Da parada propriamente dita. Então, essas atividades que a gente não precisa, por exemplo, esperar o carro estacionar para fazer, né? São atividades externas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui comparando com o pit stop, né? Atividade interna, por exemplo, é remover o pneu, né? Desparafusar a porca, remover o pneu, encaixar o outro pneu e parafusar. Isso são as atividades internas, tá? As atividades externas, por exemplo, seriam preparar o pneu, né? Na posição correta de encaixe, preparar a parafusadeira na posição correta de parafusamento, tá? Preparar o macaco próximo da posição onde o carro vai estacionar. Tá? Então essas são atividades externas, elas podem ser feitas sem que o carro esteja ali presente ainda no ponto de troca de pneus. Tá? Quais são as vantagens, né, de fazer a troca rápida? Né? Então eu tenho aqui uma sequência, né? Considera que o comprimento dessa barra aqui, tá? É um dia de trabalho, tá bom? Então aqui na primeira barra, ó, você tem 24 horas, né? Sendo que você tem 1 hora de troca, tá? Acontecendo 6 vezes ao dia. Então essa barrinha branca aqui representa 1 hora, tá? De troca aí de configuração do processo, tá? O processo para, são feitas as configurações, as substituições de material, ajuste de receita de máquina e tudo mais, né? O try run e depois liberado para produção. Então dura 1 hora, tá? E todo dia isso acontece 6 vezes, ó, tá? Então você acaba tendo aqui, se você substituir, né? Se você remover, né, das 24 horas do dia essas 6 horas, né? Você acaba ficando com um tempo disponível de 18 horas, tá? Um tempo efetivo aí de produção de 18 horas, né? Reduzindo o tempo de setup pela metade, tá? O tempo de troca aí para 30 minutos, né? Se a gente fizer 6 vezes ao dia, né? O tempo disponível sobe para praticamente 21 horas, tá? 21 horas e meia, vamos chamar assim. Então, o que acaba acontecendo é que o seu tempo efetivo de produção, por exemplo, aumentaria, né? Considerando que a parada seja só de setup aqui, tá? Sem considerar outros tipos de parada. Então você seria capaz, ó, né, de produzir todo o mix de produto até a letra F aqui e depois ainda retornar para o produto A, tá? Ou fazer 30 minutos de troca 12 vezes ao dia, tá? Permitindo aqui um mix de produto ainda maior, tá? E ainda tendo as 21 horas, tá bom? Então você poderia, por exemplo, fazer aqui, ao invés de fazer tudo A, né? Fazer A, B, C, D, E, F e depois retomar de novo, ó, cabe 2 vezes, né? Você consegue fazer todo o mix de produto 2 vezes ao dia, tá? Isso está muito alinhado com o conceito de Heijunka, tá? De você fazer toda a peça a todo intervalo, tá? Então, o SMED é a ferramenta que permite que o Heijunka seja implementado, tá bom? Bom, tá, essas são as vantagens de fazer a troca de ferramentas, né? A gente viu aí um exemplo do pit stop, o que são atividades externas e internas, né? Então, esse aqui, na verdade, é um passo a passo, né? Com uma barrinha gráfica aqui, exemplificando aqui o que precisa ser feito, né? Para que seja implementado. Bom, eu vou decidir fazer lá um Kaizen para reduzir o tempo de setup, tá? Então, a primeira etapa, tá, que precisa ser feita é a medição do tempo total de troca, tá? Geralmente, nessa etapa, são utilizados recursos, né, de vídeo, de áudio, para efetivamente filmar as atividades, como elas são feitas, onde elas são feitas, tá? Qual o tempo de duração, tá? E você acaba medindo aqui todo o tempo de setup, tá? Quanto tempo leva para fazer uma troca, tá? Desde o último produto bom do lote anterior até o primeiro produto bom do lote seguinte, tá? Em seguida, né, na etapa 2, você determina as atividades internas e externas. Você começa a comparar cada uma das atividades, né, e a duração delas no tempo e questionar. Bom, essa atividade aqui poderia ser feita antes ou depois, né, da troca? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Preparar, posicionar, tá, um molde próximo ao equipamento, a injetora, tá? Ou preencher documentação de primeira peça boa, tá? Ou fazer o tryout das peças coelho, tá? Então,
essas atividades podem ser feitas antes ou, às vezes, até devem ser feitas depois, tá? Então, você identificou essas atividades, você pode converter essas atividades em atividades externas, que a gente chama, tá? Então, a terceira etapa é pegar todas essas atividades que podem ser feitas antes ou depois, tá? E configurar uma maneira, né, um processo que elas sejam efetuadas ou antes ou depois do tempo interno, que a gente chama, que é o tempo de parada efetiva do equipamento ou do processo. Tá? Uma vez convertido o tempo interno em tempos externos, tá? Você ainda pode buscar reduzir o tempo das atividades internas. Tá? Isso é feito com técnicas de fixação, técnicas de posicionamento, calços, rasgos do tipo chaveta. Enfim, existe uma série de técnicas, né? Nesse livro que eu citei, existem aí vários exemplos. Depois eu vou mostrar a página aqui também, no site, Qualidade e Produtividade, tem alguns exemplos também para dar um norte, tá? De raciocínio. E em seguida, né, na etapa 5, reduzir o tempo das atividades externas. Né? Essas atividades externas, por mais que elas tenham sido movidas para fora, né, do tempo efetivo de parada do equipamento ou da linha, você ainda pode trabalhar para automatizar relatórios, coleta de dados, preenchimento de relatórios, né? Uniformizar e unificar relatórios. Tá? Muitas vezes não é o que é preenchido e a informação não é difícil de preencher. Mas o fato de serem muitos relatórios e muitas folhas diferentes, muitas vezes para as mesmas informações, acaba aumentando o tempo de troca. Tá? Então, é importante analisar também essa documentação, tá? Essa preparação, a posição, tá? Tem muito a ver com 5S, tá? Esse médio tem muito a ver com 5S, que é a questão de separar o que eu uso agora do que eu uso a cada metade de turno, a cada 2 dias, tá? Quanto mais próximas as ferramentas e os utensílios estiverem ali da posição de uso, melhor, tá? E por último, né, uma vez que você chegou no tempo melhorado aqui de troca, né, você deve padronizar, né, e documentar um novo método de troca rápida aí, tá? Então essas são as 6 etapas aí, tá? Uma outra maneira, tá, muito interessante de trabalhar, né, é você colocar todas as atividades que são realizadas em post-its, tá, numa linha, tá? Então imagina que o comprimento dessas atividades aqui, cada uma dessas atividades faz parte da troca, tá? Ou configuração, né, de uma máquina ou de um processo de produção, tá? Então o que você pode fazer, né, é fazer uma linha, tá? Separar as atividades por uma linha vermelha ou tracejada aí, né? Escrever aqui internos e externos, tá? Um flip chart ou num pedaço de papel grande aí, e ir separando as atividades que são feitas interna e externamente, ó, tá? E aí você consegue, né, visualmente gerenciar aí as atividades do setup. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês no site você aqui na parte de Lean, né, ó, vem aqui no tópico 3, Lean Manufacturing, fluxo contínuo 3.3 e o último tópico aqui, 3.3.6, é SMED, tá? Então nessa página você vai encontrar aqui bastante exemplos também, tá? Como eu comentei com vocês, da questão de técnicas para redução de tempo, tá? Ó. Então tem aqui exemplo de pino-guia, calços, rasgos, tá? Do tipo chaveta. Tem aqui o exemplo de uma folha de procedimento de padronização de setup, ó, tá? Então visita aqui o site, tá? Não deixa de conferir o site aqui. Tem bastante informação aqui também para vocês. Tá bom, pessoal? Então, por esse vídeo é tudo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa o seu joinha. Críticas, sugestões, tá? Deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau!